Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom dia a todos. Sexta-feira, dia 12 do mês de junho. É o culto doméstico chegando em sua casa. A minha Bíblia hoje está aberta em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho segundo Lucas, e também lá em Provérbios de Salomão. Veja só, o que a palavra de Deus fala sobre o nome, a pessoa, o Filho de Deus, o Altíssimo, Yeshua, Jesus de Nazaré. No capítulo 1 de Mateus está escrito assim, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso se cumpriu, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Agora veja em Lucas capítulo 1, versículo 31, o que a palavra do Senhor também nos diz. Lá no versículo 31 ele diz assim, veja só: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Glória a Deus. Já Salomão, ele profetiza na sua palavra, e ele vai dizer para nós, lá no versículo 10 do capítulo 18, ele vai dizer: Torre forte é o nome do Senhor. E esse nome aqui é o Messias, é o Yeshua, é o Adonai, é o Salvador. E hoje nós queremos falar aos pastores, aos pais de família, aos líderes do povo de Deus, um pouquinho, fazer uma espécie de acróstico do nome Jesus. O nome dado por Deus ao seu Filho unigênito. Muitos por aí estão usando o nome de Jesus. Nos dias de Jesus, também já haviam outras pessoas, parece até que era um nome comum entre as pessoas, mas Deus escolheu, porque o seu nome significa salvação. Amém? Glória a Deus. Muito bem, então, quando nós pegamos J-E-S-U-S, 5 letras, então nós vemos, o que fala a letra J? A letra J fala de justiça, fala de juízo e fala de júbilo. Justiça que Jesus cumpriu no Calvário, juízo do qual a fé em Cristo e a perseverança nele nos livram completamente da lei do pecado e da morte. De júbilo, essa sensação de extraordinário prazer que sentem os que aproveitaram e seguem aproveitando os benesses resultados da oferta do sacrifício do Filho de Deus. A letra E de Jesus, de que fala? De esperança, visto que aceitar a Cristo significa dar adeus ao desespero e sentir no profundo da alma as delícias de uma vida de esperança. Esperança purificadora, esperança santificadora e esperança estimuladora. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus continua falando. E de encanto, ainda fala de encanto, de esperança, de encanto, o encanto de Ruth por Boaz, o encanto da Sunamita pelo pastor do livro de Cantares, o encanto dos pastores
pelo menino que nasceu em Belém, o encanto de Jó, pelo Redentor que vive e que ele conhecia pela fé. De entusiasmo, ainda o fala de entusiasmo, a força espiritual que nos move sempre para frente, na confiança de novas conquistas, de novas vitórias e novas e maravilhosas experiências. Chegamos à letra E, e a letra E. De que fala a letra E? Primeiro fala de salvação. A fundamental oferta de Deus para o homem perdido, a tábua de salvação para os náufragos espirituais, o kit de perdão, paz e poder que os seguidores de Cristo usam como garantia de uma redenção perfeita e eterna. Este nome é poderoso. De segurança, uma provisão que resulta do fato de Cristo cuidar de nós com o amor de pastor, com a soberania de rei e com todas as gentilezas do amigo fiel e verdadeiro, mais chegado que um irmão. Aleluia. Esse ainda continua falando de saúde, visto que Jesus é o nosso médico integral. Ele cuida de nossas debilidades, enfermidades e fraquezas e em todas as dimensões. Em nome de Jesus, o enfermo é curado. O médico do espírito, o médico da alma, o médico do corpo. Amados, ainda a palavra de Deus continua dizendo, e a letra U do nome de Jesus, a letra U fala da unidade das ovelhas como o pastor do rebanho, da uniformidade da fé que quantos seguem o Nazareno, o nascido de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Fala da união entre os ramos e o tronco da videira verdadeira, João 15:1. Fala da segurança, da segunda vinda. Agora nós vamos para o último S, J-E-S-U-S. Então, o último S do nome de Jesus fala de quê? Fala da solidez. Fala da solidez, da segurança, da rocha. Aquilo que diz Salomão lá do capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, é o esconderijo para aquele que confia em Deus. Então, a solidez fala da estabilidade emocional e espiritual de que desfrutam aqueles cuja vida permanece em Cristo, os quais se tomam como o monte de Sião, que não se abala, se tornam permanentemente firmes para sempre. Fala do sucesso, ou seja, a garantia de vitória que é repartida com os que obedecem a Cristo e não se afastam do seu caminho, nem da sua rica, santa, inerrante palavra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é sucesso. Fala da sua santidade, a fórmula bíblica para nos parecermos com Ele até que na eternidade a Ele venhamos e nos assemelhemos a Ele. A santidade nos afasta do pecado e nos aproxima de Cristo. A santidade nos torna antipáticos a Satanás e muito desejáveis ao Cristo Santo, a quem seja glória para todo o sempre. De formas, meus irmãos, que o nome de Jesus é maravilhoso, portanto, teremos proveito, vamos tirar proveito dessa grandeza, da sua glória, até das suas letras preciosas. Jesus, o Filho de Deus. É em nome dele que a nossa fé se move, é em nome dele que a nossa esperança se fortalece, é em nome dele que a minha família é uma bênção diante de Deus, é uma bênção no meu casamento, é em nome dele que eu caminho firme e forte nesta vida, que a minha oração se cumpra na sua vida, que Deus alcance o teu lar, a tua família, a tua fé, a tua capacidade de crer no amor poderoso do Filho de Deus.
crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa.